what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano, a esse cenário que indica a chegada de um novo componente curricular na vida escolar de vocês. E sim, chegou o momento do terceiro ano ter as suas aulas de língua inglesa e é nessas aulas que você vai poder revisitar todos os conhecimentos que você já tem de língua inglesa e também poder usar em diferentes e diversos contextos. E claro, por que não, gostar cada vez mais de língua inglesa, porque afinal de contas é uma língua muito gostosa de se aprender. Daqui a pouco a gente vai dar início à nossa aula 1.1, mas antes temos algumas informações referentes à nossa Unit 1, nossa primeira unidade. Então vamos lá, olhe para a tela. Olha aí, temos a nossa capinha, a professora Patrícia Restier, It's a Pleasure. E aí, olha só, temos uma pequena apresentação minha, vocês podem ver que eu estou um pouquinho diferente, né, meu cabelo. Essa sou eu, formada em Letras em Inglês e suas respectivas literaturas pela Universidade Federal do Estado de Rondônia. E aqui chegamos aos nossos conteúdos do componente curricular de inglês do terceiro ano do ensino médio. E a nossa unidade number 1, ela se chama Expand Your Mind, é onde você vai expandir a sua mente com as aulas aqui de língua inglesa, certo? E nós vamos ver o que nessas aulas? Nós vamos ver sobre gêneros textuais, que é a nossa primeira aula de hoje, tá? Muito importante, antes de você fazer qualquer tipo de interpretação de texto, é interessante que você saiba que tipo de texto você está lidando. Nós também vamos ver sobre as reading strategies, as estratégias de leitura. São várias estratégias que fazem com que a sua leitura, a sua interpretação fique cada vez mais fácil. Os marcadores de discursos também, que são muito importantes para a interpretação de texto. Afinal de contas, você vai poder entender um pouco mais de conectar uma palavra com a outra, uma frase com a outra. Modal verbs são os verbos modais, nós vamos ver também. Que mais? Used to, essa expressão muito importante na língua inglesa, porque ela fala sobre coisas que você costumava fazer e não faz mais. Simple past, esse tempo verbal do passado, assim como simple past continuous, o tempo verbal do passado contínuo, ou seja, que tem progressão. Nós vamos ver sobre future, futuro, e as conditional sentences, as sentenças condicionais. Tem muita coisa bacana que nós vamos ver aqui nas aulas do terceiro ano da nossa Unit 1, da nossa unidade 1. Então, toda unidade tem uma competência, né? Então, nós temos 3 competências nessa unidade. Qual é a primeira? Conhecer e compreender a língua inglesa utilizando-a como forma de acesso a informações em diferentes contextos socioculturais, contemplando a formação do aluno enquanto cidadão. Número 2, vamos também conceber as múltiplas linguagens mediante a leitura, porque vai ter muita leitura aqui nessas aulas, de diversos gêneros textuais em língua inglesa, provocando a reflexão e posicionamento de ideias. Nossa última competência é ampliar o conhecimento linguístico e sociocultural, bem como promover a interação social. E chegamos na nossa capinha da nossa primeira aula, aula 1.1, que leva o título de How can I read the world? Como eu posso ler o mundo? Afinal de contas, a aula de hoje é sobre textual genres. O que é isso? Gêneros textuais. Então, eu vou apresentar para vocês na aula de hoje 7 tipos de gêneros textuais. Alguns deles costumam cair mais no Enem, certo? Não são os únicos gêneros textuais que existem. Nós vamos ver sobre eles o conceito de gêneros textuais, características desses gêneros, o uso dos diferentes gêneros textuais nas nossas atividades, certo? Então vamos lá? Toda aula tem uma habilidade e a de hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural. Você também vai recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens como forma de ampliar, certo? E valorizar seu conhecimento prévio, seu conhecimento de mundo. Porque todo mundo tem um conhecimento de mundo. Isso ajuda muito na hora de interpretar, inclusive na hora de você fazer isso aqui, ó. Identificar que tipo de gênero textual é este aqui que eu estou trabalhando com vocês nesse momento.
Esse é o primeiro gênero textual que eu vou apresentar para vocês. E olhando ele, a imagem dessa... que eu quase falo o que é, se bem que tem aqui, bem aqui, ó, o tipo de gênero textual. Vocês conseguem imaginar o que seria? Presta atenção nas palavras em destaque. Travel, flyer. Essa palavra flyer não é uma palavra estranha para nós, inclusive é um estrangeirismo. Nós usamos muito aqui no Brasil para falar justamente desse gênero textual. A palavra travel, ela vem aqui em destaque também porque se trata de um flyer de travel. Travel, ele possui duas classificações gramaticais. Ele pode ser um verbo, viajar, e o substantivo viagem. Então aqui se trata de o quê? De um flyer de quê? De viagem. Temos outras evidências que se trata de viagem, porque veja bem, você tem imagens paradisíacas aqui, você tem a palavra Caribbean que aparece, mesmo diferente, você consegue ler, identificar que é o Caribe. Você tem números, você tem cifras indicando o valor de algo. Então isso aqui é um travel flyer, é um flyer que é um gênero textual, certo? Onde nós vamos trabalhar e descobrir mais sobre ele. Vamos ver o que ele fala. Temos algumas informações sobre ele. Travel flyer, no caso flyer, pode ser de vários tipos, aqui no caso é sobre uma viagem, é uma informação sobre um produto ou evento. Information about product or event, certo? Então, assim, sempre vai ser sobre um produto que está à venda, pode ser um ar-condicionado, uma televisão, ou um evento, uma festa, enfim. E é um tipo de gênero textual que a ideia dele é ser passada de forma rápida. Afinal de contas, vamos voltar para a palavra flyer aqui. A palavra flyer tem algo interessante. Ela é um verbo, certo? E ela está com esse sufixo no final. A palavra fly significa voar, ela está com esse sufixo ER no final, que indica o que voa, quem voa, no caso, o que voa, né? Porque ninguém, nenhum ser humano voa, exatamente. Então, a ideia desse flyer é ser entregue para as pessoas de uma forma rápida, porque ele tem que ser notado muito rápido, porque se trata sempre de um produto ou de um evento que tem um tempo de vida muito curto, certo? Vamos ver mais. É uma história, uma story with images and text. Multimodal é uma história com imagens e texto. Você sempre vai encontrar imagens com texto. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Não verbal são as imagens, porque ele precisa chamar a atenção. Então, olha só essas imagens. Você está na rua, você vê esse travel flyer no chão, você vai querer olhar porque vai chamar a atenção. Você vai dar uma olhada bem rapidinho, porque o intuito dele é esse, ser algo que é entregue de forma rápida e noticiado de forma rápida, notado, desculpa, de forma rápida. Então, ele fala o que mais? Account of fictional or non-fictional events or experience. Ou seja, ele fala de eventos ou experiências fictícias ou não fictícias. Vamos ver um pouquinho mais sobre ele? A literary text to entertain the reader, ou seja, é um texto literário para entreter o leitor de forma rápida, porque ele realmente tem um tempo de vida muito curto. Temos mais informações sobre o flyer. Vamos lá, que é o nosso folheto. Flyer, a gente traduz para folheto, mas a gente também fala muito flyer aqui no Brasil, que é uma palavra emprestada, seria o estrangeirismo para a gente. Então, ele pode ser como? Can be virtual or printed in any ink color. Ele pode ser virtual ou impresso em qualquer cor, qualquer tinta. Though full color printing is the most popular since the purpose of a flyer is to get noticed and read. Apesar de ele ser, de poder vir com várias cores, o mais popular, né, the most popular, é no color printing, ou seja, ele colorido, como esse flyer que a gente viu aqui, todo colorido para que ele chame atenção, porque a ideia, né, the purpose do flyer é o quê? É ser notado e lido e de forma rápida. Por quê? Porque um flyer usually has a relatively short lifespan. Então ele tem, geralmente, usually, um tempo de vida. Lifespan significa tempo de vida, o quê? Short, pequeno, certo?
such as being used to announce a one-time event, like a grand opening or a special promotion. Ou seja, ele é usado para anunciar, anunciar o quê? Um evento de uma vez só, por exemplo, uma festa que vai acontecer no final de semana, não vai acontecer mais, ou então uma abertura de alguma loja, uma promoção especial que vai durar só 5 dias. Então, por isso que ele precisa ser notado de forma rápida e ele é distribuído também de forma bem rápida. Quem nunca foi no centro da sua cidade e encontrou vários flyers desse jogado, né? Inclusive, isso não é legal, mas tem bastante no chão esse tipo de folheto, certo? E o nosso segundo gênero textual, certo? Que é o nosso infográfico, Ele é um tipo de gênero que não dá muito medo na hora que você olha ele, porque ele não tem tantas palavras em inglês. Você percebe que no flyer, o flyer ele vai ter mais informações, mais linguagens verbais. Agora, no infográfico nem sempre você encontra muitas palavras. Nós temos aqui um exemplo. Temos várias imagens, porque ele combina texto e imagem, e nós temos as palavras marketing, elements, background, né? O marketing, elementos e background é o seu conhecimento. Temos várias imagens que se relacionam com essas palavras, porque essas imagens precisam se relacionar com as palavras. E aí, o infográfico, o nome já diz, info de informação, gráfico de gráfico, ele vai ter gráfico, certo? E como é que ele é? Combine text and visual information. Ele combina texto e informação visual, como vocês podem perceber aí. Flyer também é a mesma coisa, mas o texto não é tão forte no infográfico, não tem tanto texto como no flyer. Ele pode incluir gráficos, can include graphs, can show complex information in a simple way. Ele pode mostrar informações complexas de uma forma simples. Ele tem o quê? Have a strong visual appeal. Ele tem um visual muito forte, assim, sabe? Chama atenção mesmo. Can contain statistics. Ele pode conter estatísticas, o que pode ficar um pouquinho chato, mas contém também, muitas das vezes. E ele também usa uma linguagem objetiva. He uses objective language, certo? Esse é o infográfico, temos mais informações sobre ele. Então, se você estivesse numa prova agora do Enem e visse essa imagem, você saberia dizer para mim que isso é um infográfico? O que te traria a ideia de que isso é infográfico? Nós temos aqui esses ícones que mostram o quê? Coisas que nós conhecemos. Então, olha só, precisa saber muito sobre o inglês para identificar o que se trata essa imagem. Nós temos a imagem do Facebook, nós temos a imagem do Google, nós temos a imagem do Twitter e temos também o que mais aqui? Números que indicam o quê? Provavelmente o número de pessoas que acessa essas redes. Então, com poucas informações, eu já consigo entender o que significa esse tipo de texto, certo? E olha só, poucas informações, por isso que eu falei isso aqui. Less information lets the message easy to digest. Ou seja, quanto menos informação, né, deixa a mensagem mais fácil de digerir. Sometimes, algumas vezes, the smallest details will cause a unique concept. Ou seja, às vezes, a menor informação, os detalhes menores, vão causar um conceito único, certo? The only way to really ensure is to be extremely creative. Então, o único jeito de você realmente garantir isso é ser extremamente criativo. The text is minimal. Ou seja, o texto é mínimo, como eu comentei para vocês. Lá no flyer você vai ter mais palavras em inglês, o que vai ficar um pouquinho mais difícil, porque quanto menos você sabe, mais difícil é. Mas o infográfico não, você tem menos palavras, o texto ele é mínimo mesmo, certo? It is important, é importante o quê? To keep a visual focus. É importante manter o foco visual. O visual é muito mais importante.
The goal, o objetivo, is to attract social sharing. O objetivo deste gênero textual é atrair o quê? Social sharing, que é o compartilhamento social, correto? Vamos para o nosso terceiro tipo de gênero textual, aliás, o terceiro gênero textual. Nós temos aí o article. O article, que é o nosso artigo, ele não poupa palavras, certo? No artigo você tem muitas palavras. A parte boa do artigo é que eu acredito que seja boa porque ele geralmente vai usar uma linguagem mais formal. E a linguagem mais formal você encontra muitos cognatos, que são aquelas palavras que têm as mesmas raízes. E elas são parecidas com o português, diferente dos falsos cognatos, que são palavras que parecem, mas não são. Então, presta cuidado, toma cuidado com os falsos cognatos. Os artigos, como eu falei, eles não poupam palavras. Temos aqui um exemplo de um livro, certo? Que é um artigo. Então, article. Writing is the process of creating a non-fiction text about current or recent news, items of general interest or specific topics. O que é isso? Então, o artigo escrito é o processo de criação de um texto não fictício sobre eventos recentes ou atuais, itens de interesse geral ou tópicos específicos. They are, quem são eles? Os artigos, né? They are published, ou seja, são publicados em várias formas. Print formats, ou seja, eles são impressos, such as newspapers, ou seja, eles vão também para os jornais, newspapers and magazines, e revistas, ou também são publicados de forma online. Você encontra artigo em diversas situações, em jornais, em revistas, livros e também online, correto? Vamos conhecer um pouco mais sobre os artigos de jornal, journal articles. Eles são pequenos, eles são menores do que os livros, are shorter than books and written about very specific topics. E eles são escritos sobre vários tópicos específicos, diversos. E aí vamos entender um pouco mais sobre os journal articles. Is a collection of articles, é uma coleção de artigos, like a magazine, como uma revista. Então tem vários artigos e são bem menores, né? Então, como num livro, vai ser vão ser diversas páginas, mas já em revista, em jornal, não. It's published regularly throughout the year, então é publicado regularmente ao longo do ano. Present, the most recent research, então ele apresenta a mais recente pesquisa, recent research, and journal articles are written by experts for experts, certo? Então, os artigos de jornal, eles são escritos por experts para experts, ou seja, com pessoas que realmente conhecem do que estão falando. Não é qualquer pessoa que vai escrever sobre política, sobre qualquer assunto que requer um pouco mais de conhecimento, certo? They may be published in print or online formats or both. Ou seja, eles podem ser publicados de forma impressa no jornal, por exemplo, ou em formatos online também, certo? Os dois. Vamos lá? Vamos conhecer agora o nosso próximo, que é o nosso forum post. Forum post, ele é essa imagenzinha aqui. Já vou mostrar a imagem para vocês se situarem. Ao olhar para o layout dessa imagem, você consegue imaginar que ela foi retirada da onde? Com o seu conhecimento de mundo, você tem algumas situações que fazem você pensar, cara, isso foi retirado da internet. Quais são as evidências? Presta atenção nessa lupa aqui, na palavra search, que significa pesquisa. Então, isso tudo aqui indica que foi retirado da internet, certo? Temos aqui, ó, PAPBB. Para quem não sabe, esse BB significa Bulletin Board, que é um quadro de informações, certo? E o nosso Forum Post é o nosso fórum em português.
que significa esse forum post? Como é que eu vou saber que se trata o texto que eu estou prestes a fazer a interpretação? Se trata de um forum post. An internet forum or message board is an online discussion. Então, ela é uma discussão online da internet, ou um quadro de mensagens, where people can hold conversations in the form of posted messages. Ou seja, as pessoas podem ter conversações na forma de mensagens postadas, certo? Mas não é de qualquer forma não, que você chega lá e posta mensagem. Tem toda uma estrutura lexicomplical, brincando aqui com vocês. Vamos entender um pouco mais. They differ from chat rooms. Eles são diferentes das salas de conversa, certo? In that messages are often longer than one line of text. Porque as mensagens, elas são mais longas do que uma linha de texto. And are at least, e são ao menos temporarily archived. Então, elas são temporariamente arquivadas. Archived. Also, também, depending on the access level of a user or the forum setup. Também depende do quê? Do nível de acesso, do nível, level access de um usuário ou da configuração setup do fórum. A posted message, uma mensagem postada, might need to be approved by a moderator before it becomes publicly visible. Ou seja, uma mensagem postada, ela vai precisar ser aprovada por um moderador. Então, o dono do forum post tem uma pessoa lá, um moderador ou vários moderadores que comanda aquele site onde as pessoas trocam mensagens, certo? Sobre diversos assuntos, e ele precisa o quê? Ser aprovado por esse moderador antes de ser publicamente visível, certo? Então, esse é o nosso forum post. Ao olhar para ele, você já sabe que se trata de quê? De um forum post. Por quê? Porque ele é retirado da internet e esse layout não tem como fugir, que é da internet. Correto? Muito bem. Temos o próximo. O próximo se trata de uma entrevista, que nós chamamos em inglês de interview. Uma entrevista. É um gênero textual muito simples, porque se trata de quê? Uma pergunta feita, uma resposta sendo dada, certo? É uma entrevista. Então, interviews can happen in a wide variety of context. Então, nós temos o quê? Entrevistas podem acontecer em uma variedade enorme de contextos. Quais são os contextos que podem ter uma entrevista? Nós temos aí o primeiro, employment, uma entrevista de emprego, uma entrevista de psychology, né, de psicologia, certo? Uma entrevista de research, pesquisa que alguém está fazendo, então a pessoa vai lá e entrevista esse pesquisador, journalism and other media, ou seja, jornalismo e outras mídias, e também other situations, outras situações, certo? Entender um pouco mais sobre a interview. An interview is a conversation where questions are asked and answers are given. Ou seja, a entrevista é uma conversação onde perguntas são feitas e respostas são dadas. The interviewer, ou seja, o entrevistador, asks, faz perguntas é ótimo. Asks questions to which the interviewee responds. Ou seja, faz perguntas onde o entrevistado responde. Presta atenção nessa palavra aqui, interviewee é a pessoa que está sendo entrevistada e o interviewer, com R no final, é a pessoa que está entrevistando, certo? Próximo. Usually, some information may be transferred from interviewee to interviewer. Ou seja, geralmente as informações elas são transferidas do entrevistado para o entrevistador, certo? Porque é assim que a gente faz uma entrevista, né? Alguém tem que estar lá. Excludes discussion, ou seja, não tem discussão. Excludes discussion, não tem discussão, porque é uma entrevista, então não tem por que ter discussão. The time interval between the interview taking places and being published or broadcast should be
as short as possible. Ou seja, o tempo de intervalo entre a entrevista ela ser feita, taking place, e ela ser publicada, being published, ou então televisionada, passada em algum lugar, na internet, por exemplo, deve ser o mais curto possível. Should be as short as possible. Certo? E vamos para a próxima, nossa biographical profile, certo? Que é a nossa biografia. Nosso modo de dizer. Quem aqui já leu alguma biografia? Biografia você pode ter o conhecimento da vida de alguém, das conquistas dessa pessoa, e essa pessoa pode estar viva ou ela já pode ter nos deixado, enfim. Esse é um gênero textual também bem bacana e ele fala sobre o quê? A literary genre that portrays the experiences of all these events occurring in the life of a person. Então, é um gênero literário that portrays, que retrata o quê? As experiências e todos os eventos que ocorreram na vida de uma pessoa. Mostly in a chronological order, ou seja, ela é feita basicamente em ordem cronológica, né? A data de nascimento e assim vai até a sua morte, se a pessoa, caso tenha morrido. Provides a life story of a subject. Então, ela traz a história de vida de uma pessoa, highlighting different aspects of his/her life. Então, ela traz esses aspectos da história de uma pessoa, fazendo com que mostrando de uma forma muito ampla os diferentes aspectos da vida dele ou dela, porque pode ser de um homem ou de uma mulher, certo? Destacando, highlighting, destacando. Temos agora mais informações. Então, aqui nós temos sequências de coisas que você pode encontrar numa biografia. Então, biographical information is that which pertains to a person's life. Então, temos aí informações biográficas é aquela que pertence à vida de uma pessoa, person's life. Por exemplo, nós temos aí, ó, date of birth, data de nascimento, é onde começa. Date of death, dia da morte. Marriage, casamento. Accomplishments, conquistas. Occupations, são os trabalhos que a pessoa teve durante toda a vida dela, correto? Agora sim, vamos para a nossa último gênero textual, sétimo, que é o meu gênero textual favorito, cai muito nas provas do Enem, certo? Que é a nossa comic strip, também conhecida como illustrated story, história ilustrada. E aí eu vou mostrar para vocês aqui logo do que se trata. É basicamente isso aqui. Você tem a linguagem verbal, certo? Que são os balãozinhos de conversa. Nem sempre esses balãozinhos eles existem. Às vezes você tem a linguagem não verbal, que são as imagens, e as escritas o texto, elas estão espalhados nesses quadrinhos, mas não como forma de conversa. Aqui nós temos o Garfield, que é um gato, e o gato não fala, mas ele pensa. Olha só o balãozinho aqui de pensamento. E ele é um personagem muito famoso, e ele é conhecido o quê? Como um gatinho muito preguiçoso, que só quer comer e desrespeita muito o John, que é o dono dele. Então, esse tipo de gênero textual, geralmente você imagina que ele vai trazer um tipo de humor para você. Alguma ideia desse gênero aí de humor. Nem sempre vai ser um humor que você vai morrer de rir, você vai, enfim, mas ele traz geralmente essa pegada de humor. E o Garfield, ele tem esse humor. Então ele fala aqui, ó, some people dream in black and white. Algumas pessoas sonham em preto e branco. Some people, algumas pessoas, dream in color. Sonham colorido. I dream in pizza toppings. Ou seja, ele sonha com o quê? Sabores de pizza. Porque aquele conhecimento de mundo que eu tenho, sabendo que ele é um gatinho muito esfomeado, eu vou entender isso, que isso é o humor dele, né? Ou seja, falar sobre comida, ele sempre quer comer, então ele sonha com sabores de pizza e você percebe o semblante dele aqui no último quadrinho. Então, esse tipo de gênero textual, ele é bem fácil no meu entendimento, não todas as vezes, mas é porque você tem tanto
a linguagem não verbal que pode te ajudar, semblante dos personagens pode te levar a ter uma certa ideia do que se trata, porque a gente sabe que aqui não se trata de pessoas que conseguem ler todas as palavras em inglês, então vai ter momentos que você vai olhar textos e você falar, não sei o que significa isso, mas o seu conhecimento de mundo, ou seu conhecimento prévio, né, e outras informações que você tem, como nessa história ilustrada você também tem a informação não verbal, que se trata às vezes de semblantes de pessoas, isso pode te ajudar a interpretar um texto. Então vamos entender um pouco mais sobre a história ilustrada. The story is usually original in this form. Então ela é geralmente original nessa forma. Words may be introduced within or near each image, or they may be dispensed with altogether. Ou seja, as palavras, words, elas podem ser introduzidas dentro dos balãozinhos, né, das conversas, ou elas podem ser dispensadas completamente, só ficando a imagem. If words functionally dominate the image, it then becomes merely illustration to a text. Ou seja, se as palavras elas dominarem a imagem, então a ilustração ela fica it then becomes, não se torna meramente uma ilustração para o texto, ou seja, nem sempre a ilustração ela é tão importante quanto o texto, às vezes sim, às vezes não, quando se trata das illustrated story. Próxima, the comic strip is essentially a mass medium printed in a magazine, a newspaper or a book. Ou seja, você vai ter muito comic strip por aí, porque ele é essencialmente ele é realmente muito usado em revistas, em jornais e em livros. Então, é um tipo de gênero textual que sempre está ali. Você sempre vai olhar, de alguma forma, as histórias ilustradas nessas situações de revista, jornal ou livro, certo? E agora chegou o momento da gente praticar hands-on, let's practice. O que a gente viu tá bem fácil, porque olha só, temos aqui uma perguntinha que diz o seguinte: What kind of textile genre is this? Então, estou perguntando para vocês, bem basicamente, que tipo de texto é este? Não somente o Garfield está aqui, que a gente acabou de ver, mas o layout todinho indica que só pode ter uma resposta desta pergunta. E qual seria a resposta? Seria um infográfico? Um artigo? Uma história ilustrada? Um flyer? Ou um biographical profile? Obviamente, a resposta só pode ser a letra C, uma história ilustrada. Inclusive, vamos ver um pouquinho dessa história ilustrada que tem, de novo, a ver com o nosso Garfield, certo? Então, temos aí o John, que é o dono do Garfield. Eu já comentei com vocês que o Garfield, ele zoa muito o dono dele. E olha só o que ele fala aqui, o dono. Alright, Garfield. Aí presta bem atenção, o Garfield está bem aqui, com a mão dentro desse buraquinho. E quem já assistiu filmes como desenhos como Tom e Jerry já viu essa situação, esse contexto, onde dentro desse buraquinho tem sempre um ratinho. Então o John fala, isso, Garfield, you catch those mice. Olha a cara dele de semblante de malvado. Você pega aqueles ratos. Aí o Garfield com a cara, com o semblante, vou falar cara, modo de dizer, o semblante dele de nem aí. Ele fala, sure, claro. Aí ele fala o seguinte aqui, pensa no caso, right after my manicure, ou seja, logo depois da minha manicure, porque o bracinho dele tá aqui, porque alguém deve estar fazendo a unha dele. Claro que isso é uma piada, então o gênero textual ele traz esse lado cômico pra gente, certo? E a próxima, observe a imagem e complete. Essa imagem aqui lembra muito a primeira imagem lá do início da aula, lembra muito aquele gênero textual que usa imagem, texto, e as imagens elas têm que chamar bastante atenção, é aquele tipo de gênero textual que você tem que ele é para ser notado de forma rápida, tem um tempo de vida bem curto. Qual será ele? Também se trata de travel ainda, ó. Travel packages, ou seja, pacotes de viagens. Temos cifras, temos números. E aí,
É para completar esse texto aqui, com esses, você vai escolher aí mentalmente qual será a resposta correta. Eu tenho certeza que todo mundo deve estar olhando para a letra A, infographics, e tá correto, porque infographics are an example of literary text which has the purpose of entertaining the reader. Ou seja, o infográfico é um exemplo de texto literário que tem o propósito de entreter o leitor, certo? Claro que os outros também, mas esse de uma forma bem rápida. E o próximo? Que tipo de texto é esse? Gênero textual é esse? Então, nós temos aqui uma imagem que aparece fotos de uma mulher, aparentemente dentro de um avião. Temos um título, The Lady Who Lives on a Plane. A senhora, a moça que vive no avião, no caso uma senhora. E nós temos aqui o layout, várias palavrinhas em inglês. Então, nós temos muitas palavras diferentes daqueles outros gêneros textuais. E qual seria esse gênero textual que chama mais atenção para vocês aqui dessas minhas alternativas? Veja bem, tem um gênero textual ali que não poupa palavras. Qual seria o que não poupa palavras? O infográfico? Não. O flyer? Também não. Illustrated Story, Biographical Profile, eu tenho certeza que todos vocês devem estar olhando para a palavra da letra B, article. E só pode ser mesmo o article, artigo. Então, esse gênero textual aqui se trata de um artigo. Muito bem. Olha aí, galera, essas são as nossas referências. And that's it for today. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre esses gêneros textuais. Não são os únicos, obviamente, mas muitos deles costumam cair no Enem. É muito interessante a gente realmente, antes de entrar de cabeça no texto, a gente identificar qual é o tipo de texto que nós estamos lidando, porque assim a gente já começa a prestar atenção nos padrões de informações que eles oferecem pra gente e a gente faz uma interpretação muito melhor e muito mais calma. Então, vejo vocês na nossa aula 1.2. See you then. Bye!